Saudações, bem-vindos, bem-vindas, todos e todas. O meu nome é Lucas Canuto. Eu falo aqui do templo Enryuzan Shinganji. Eu falo aqui para vocês sob a supervisão e a permissão do reverendo Ryuei Michael McCormick. Na nossa palestra de hoje, nós discutiremos as complexidades do karma à luz dos ensinamentos do Buda Shakyamuni. Antes de entrarmos nas complexidades do karma e do renascimento, vamos revisar uma visão um pouco mais objetiva desse processo. Aqui nós temos essa imagem, uma representação do Bhava Chakra, ou a roda do tornar-se. Ela mostra os 6 destinos, ou os 6 reinos, nos quais os seres podem renascer. Eles são os infernos na parte inferior, os céus na parte superior, o reino humano à superior esquerda, o reino dos demônios Ashura à superior direita, o reino dos espíritos famintos na inferior esquerda e o reino dos animais na inferior direita. Nenhuma dessas condições é permanente, embora algumas durem mais do que outras. A expectativa de vida de um besouro é muito curta. A vida humana, por sua vez, dura cerca de um século, talvez um pouco mais. Aqueles nos céus ou nos infernos podem permanecer por lá por incontáveis eras, mas também sairão desses reinos para renascer em um dos outros. No entanto, esses estados também são condições de vida pelas quais nós passamos de momento a momento. Todos eles estão imersos no sofrimento. Nos infernos, o sofrimento é óbvio e evidente. Nos céus, o sofrimento é sutil. Os outros reinos têm mais ou menos sofrimento, mas de qualquer forma, permanecer dentro dos 6 reinos é como jogar continuamente uma partida de roleta. Você pode até às vezes cair no reino humano ou no celestial, mas nunca poderá permanecer lá. É um jogo no qual nunca se pode realmente vencer. Onde quer que você caia, you lose, você perde. O reino no qual se cai ou se renasce depende da natureza dos padrões habituais de uma pessoa, se eles são virtuosos ou nocivos. Como diz um provérbio anônimo, semeamos um pensamento e colhemos um ato. Semeamos um ato e colhemos um hábito. Semeamos um hábito e colhemos um caráter. Semeamos um caráter e colhemos um destino. Aqui devemos lembrar que karma significa ação. Karma é a ação de criar causas por meio dos nossos pensamentos, palavras e atos. Essas ações são transmitidas de momento a momento. Pense no berço de Newton, onde uma bola em movimento numa extremidade atinge uma bola estacionária e a energia é transmitida através das outras bolas estacionárias até se manifestar visivelmente como a última bola dessa série sendo impulsionada para cima. Ela então retorna e repete o processo na direção oposta. Da mesma forma, as causas que criamos, sejam virtuosas ou nocivas, são energia que é transmitida invisivelmente através de outros momentos, até que as condições sejam tais que os efeitos dessas causas se manifestam no tipo de reino em que renascemos ou que experimentaremos, seja uma condição de vida aqui e agora, ou mesmo no renascimento futuro. No berço de Newton, a energia é transmitida através de bolas de aço. No processo do karma e do renascimento, a atividade kármica é perpetuada e transmitida através da consciência, especialmente pela consciência alaya, ou consciência armazém, nas profundezas de nossa vida. Aqui nós não pretendemos entrar em muitos detalhes sobre os vários tipos de ações, boas e más, que levam, respectivamente, aos estados celestiais ou aos infernos. Nós acreditamos que é suficiente dizer que o Buda ensinou que existem 10 boas ações, ou 10 caminhos de conduta virtuosa,
que se deve seguir para criar as causas para renascer no reino humano ou no reino celestial. Essas 10 boas ações provavelmente não foram invenção do Buda, pois variações leves delas já foram ensinadas pelos Brahmanes ou pelos sacerdotes védicos da Índia antiga. Esses 10 atos são: 3 boas ações físicas: abster-se de matar, abster-se de tomar o que não foi dado e abster-se de má conduta sexual. 4 boas ações verbais: abster-se de mentir, abster-se de falar maldosamente e abster-se de falar de forma grosseira, assim como abster-se de conversinhas ociosas. E por fim, 3 boas ações mentais: abster-se da cobiça, abster-se da má vontade e abster-se de visões errôneas. Como podemos perceber, essas 10 boas ações se sobrepõem um pouco aos 10 mandamentos com os quais estamos familiarizados na Bíblia. Aqueles que, ao contrário, se entregam às 10 condutas nocivas, matando, roubando e assim por diante, estão criando as causas para cair nos reinos inferiores entre os 6 reinos, ou os caminhos do renascimento. Um ponto importante a lembrar é que não se trata simplesmente do que fazemos ou deixamos de fazer. A intenção por trás das nossas ações é o que faz de um ato uma causa boa ou ruim, que plantará uma semente nas profundezas de nossa vida e algum dia dará frutos. Embora devamos estar atentos ao que dizemos e fazemos, o Buda ensinou que devemos estar especialmente conscientes das nossas intenções por trás desses atos. Nossa mente, de certa forma, é como um jardim, cujas ervas daninhas e as flores são as nossas intenções, atitudes e padrões habituais. É nossa responsabilidade capinar esse jardim e cultivar as flores ou as ervas medicinais. É simples demais correlacionar os 10 tipos de conduta nociva com eventual manifestação dos reinos indesejáveis, por um lado, e os 10 tipos de conduta virtuosa com a manifestação de estados desejáveis, de reinos desejáveis, por outro. No entanto, na vida, as recompensas nem sempre parecem vir para os virtuosos, assim como o castigo nem sempre parece alcançar os perversos. Frequentemente, a vida parece injusta na forma como funciona. No discurso conhecido como a Grande Exposição sobre o Karma, o Buda aborda por que às vezes coisas ruins acontecem com pessoas boas, enquanto coisas boas às vezes acontecem com pessoas más. O Buda começa delineando 4 casos diferentes. Atos nocivos, levando ao renascimento em reinos inferiores. Atos nocivos, quando do renascimento em reinos superiores. Atos virtuosos, quando do renascimento em reinos superiores. E atos virtuosos, quando do renascimento em reinos inferiores. No primeiro caso, alguém com um olho divino, sendo o olho divino a capacidade de lembrar-se ou ver os seus renascimentos anteriores, bem como as vidas anteriores de outros seres. Alguém com olho divino ou habilidade miraculosa de ver o renascimento dos outros pode observá-los e chegar a uma conclusão bastante dogmática, de que aquele que pratica tais atos nocivos sempre renascerá em um estado de sofrimento ou até mesmo no inferno. No segundo caso, alguém com olho divino, ao observar esses casos, pode chegar à conclusão também dogmática de que tais ações não são más, ou de que elas não levam a resultados ruins. No terceiro caso, alguém com olho divino pode observar essas ações e concluir dogmaticamente que aquele que pratica boas ações sempre renascerá em circunstâncias favoráveis, ou até mesmo nos céus. No quarto caso, alguém com um olhar divino pode observar as ações e concluir dogmaticamente que tais ações não são boas ou que elas não levam a bons resultados.
O Buda rejeita todas essas conclusões como dogmáticas, porque todas elas adotam uma visão limitada de apenas duas vidas. O Buda aponta que é necessário adotar uma visão mais ampla. Não se pode simplesmente observar o que acontece a alguém num curto período de uma vida, ou mesmo em um único ciclo de morte e renascimento. E então, tirar conclusões sobre a eficácia ou ineficácia das boas e más ações. O amadurecimento do karma nem sempre é imediato. Uma causa pode levar várias vidas para dar frutos. Além disso, ela interagirá com outras causas e condições nesse meio tempo. Essas outras causas, boas ou más, podem atenuar ou intensificar o efeito daquela causa. Portanto, não se pode presumir que os efeitos que estão amadurecendo na vida de uma pessoa, ou mesmo as circunstâncias em que ela nasceu, sejam necessariamente o resultado de causas imediatamente anteriores. Não é tão fácil traçar as conexões entre as causas e efeitos como parece. Por exemplo, uma causa ruim pode parecer recompensada, mas a boa sorte pode ser o fruto de uma causa boa muito anterior. Da mesma forma, uma causa boa pode parecer ser punida, mas a má sorte pode ser o fruto de uma causa ruim muito anterior a ela. A menos que se veja o padrão completo de incontáveis vidas, não podemos presumir saber todas as causas e condições por trás de um determinado renascimento ou de uma situação específica. O Buda destacou que aqueles que tinham a capacidade de ver algumas vidas passadas chegavam a conclusões com base em suas observações limitadas de uma única vida ou renascimento. Eles faziam suposições equivocadas sobre a natureza do karma. Presumiam que o karma imediatamente recompensaria o bem e puniria o mal, ou que não haveria recompensa ou punições se elas não fossem imediatamente evidentes. Com sua maestria muito superior no uso do olho divino para observar o passar e o renascimento de incontáveis seres, o Buda ensinou que o desdobramento do karma é muito mais complexo e o seu curso não é tão simples e nem tão previsível. A lição mais importante para nós é que também não devemos presumir que a nossa conduta virtuosa será sempre imediatamente recompensada, e nem que não existam más ações passadas que ainda não amadureceram em consequências atuais. Causas boas não anularão as retribuições de causas ruins, mas causas ruins também não anularão as recompensas de causas boas. Por fim, de acordo com esse ensinamento, visões errôneas podem levar até mesmo uma pessoa de outro modo boa a estados de sofrimento, pois levam à confusão, ao apego, à ansiedade e ao desespero no momento da morte. Somente o cultivo da visão correta e de tudo o que dela decorre, o cultivo de uma vida ética, virtuosa e imparcial, pode verdadeiramente conduzir além dos emaranhados do karma e de suas recompensas e retribuições. Outra complexidade da lei do karma é que, embora seja verdade que uma causa boa não possa anular completamente uma causa ruim, nem uma causa ruim anular completamente uma causa boa. Também é verdade que o padrão kármico geral de um ser fornece um contexto no qual as causas boas e ruins podem ser sentidas com maior ou menor intensidade. Assim, os efeitos de uma ação nociva podem ser mitigados ou compensados pelo efeito de ações virtuosas. Por outro lado, os efeitos de uma ação virtuosa podem ser diluídos ou neutralizados pelos efeitos de ações nocivas. Portanto, o Buda nega que uma causa leve rigidamente a um efeito específico. Em vez disso, o efeito surgirá de acordo com a sua natureza, mas em conjunto com o padrão mais amplo de causas e condições do qual faz parte. O Buda explica isso usando a analogia de um cristal de sal lançado em diferentes copos d'água. Ele diz: às vezes, uma pequena causa ruim leva ao inferno,
mas em outras ocasiões, uma pequena causa ruim cometida por uma outra pessoa terá breve manifestação aqui e agora. Para alguém que não se desenvolveu espiritualmente, uma pessoa carente de virtude e sabedoria, a pequena ação levará ao inferno. Para alguém que se desenvolveu espiritualmente, que é geralmente virtuoso e possui sabedoria, a pequena ação será experimentada durante a vida presente e será quase imperceptível. A pequena causa ruim cometida por uma pessoa sem virtude e ignorante é como jogar um punhado de sal em uma pequena quantidade de água num copo. A água no copo ficará salgada e imprópria para beber. Mas a pequena causa ruim, essa mesma pequena causa ruim, cometida por uma pessoa virtuosa e sábia, é como jogar sal no rio Ganges. O rio não ficará perceptivelmente mais salgado. Outra complexidade que deve ser considerada ao refletir sobre o ensinamento do Buda sobre a lei do karma é que não existem apenas ações virtuosas e ações nocivas. Há também o que o Buda chama de ações mistas, que participam de ambos os aspectos, e ainda um tipo de atividade que não produz karma, mas sim liberta o praticante de estar preso por ele. Em uma determinada ocasião, o Buda disse. Há quatro tipos de ação proclamadas: a ação obscura com resultado obscuro, a ação luminosa com resultado luminoso, a ação obscura e luminosa com resultado obscuro e luminoso, e a ação que não é nem obscura nem luminosa, com resultado que não é nem obscuro nem luminoso, mas uma ação que conduz à destruição da ação. Uma ação obscura com resultado obscuro ocorre quando alguém cria causas ruins com seu corpo, fala e mente. Essa pessoa então se encontra em circunstâncias aflitivas e passa por situações dolorosas. Essa é a situação daqueles nos reinos dos infernos. Assim, digo que os seres são herdeiros de suas ações. Esse é o chamado de ação obscura com resultado obscuro. Uma ação luminosa com resultado luminoso ocorre quando alguém cria causas boas com seu corpo, fala e mente. Essa pessoa então se encontra em circunstâncias não aflitivas e passa por situações agradáveis. Essa é a situação daqueles nos reinos dos céus. Assim, digo que os seres são herdeiros de suas ações. Essas são as chamadas ações luminosas com resultado luminoso. Uma ação obscura e luminosa, com resultado obscuro e luminoso, ocorre quando alguém cria causas mistas com seu corpo, fala e mente. Essa pessoa então se encontra em circunstâncias que, de algumas formas, são aflitivas e de outras não, e passa por situações em que prazer e dor estão misturadas. Esta é a situação daqueles nos reinos humanos, assim como de alguns dos deuses, e de alguns daqueles nos reinos inferiores. Assim, digo que os seres são herdeiros de suas ações. Essas são as chamadas ações obscuras e luminosas, com resultados obscuros e luminosos. E o que é a ação que não é nem obscura nem luminosa, com resultado que não é nem obscuro nem luminoso? Ação que conduz à destruição da ação. É a intenção de abandonar as ações obscuras, com resultado obscuro, as ações luminosas, com resultado luminoso, e as ações que são obscuras e luminosas, com resultado obscuro e luminoso. Isso é chamado de ação que não é nem obscura nem luminosa, com resultado que não é nem obscuro e nem luminoso, ação que conduz à destruição da ação. O que se quer dizer com abandonar ações que são obscuras, luminosas e tanto obscuras quanto luminosas? E o que significa ação que conduz à destruição da ação? Aqui, o Buda está falando sobre alcançar os quatro nobres mundos,
que levam além dos seis caminhos ou além da roda do tornar-se. Enquanto continuamos a seguir as regras da roda do tornar-se constantemente, permaneceremos presos nela, continuamente jogando o jogo de roleta de tentar obter benefícios para nós mesmos e evitar infortúnios. Mas nenhum dos resultados pode trazer felicidade duradoura. Causas ruins levam a condições de vida dos infernos, espíritos famintos e animais, enquanto causas boas levam à condição de vida celestial. Causas mistas, ou padrão geral de nossa vida, compostas por causas boas e ruins, levam à condição de vida melhor representada pelo reino humano, os céus inferiores, ou os aspectos mais toleráveis dos reinos dos demônios lutadores Ashura, animais e os espíritos famintos. No entanto, mesmo as causas boas só levam à felicidade condicional e impermanente. Enquanto alguém as busca por ignorância, também está sujeito a erroneamente criar causas mistas ou até mesmo ruins. Os quatro reinos superiores, ou os quatro nobres mundos, não criam causas para evitar punição ou para ganhar benefício pessoal. O primeiro desses quatro reinos é o reino dos seres dignos, que ouvem os ensinamentos do Buda e não participam do jogo de evitar infortúnios e buscar benefício próprio. Esses seres dignos podem aceitar a vida tal como ela é e viver com paz e equanimidade. As ações ou causas que eles realizam são viver de maneira a evitar conflitos e danos, cultivar um estado mental pacífico por meio da meditação e obter insights sobre a verdadeira natureza das coisas. O segundo nobre mundo refere-se àqueles que contemplam a natureza impermanente e interdependente da realidade para alcançar paz e sabedoria. Eles fazem isso por conta própria, através da sua própria inteligência e sensibilidade, mesmo independentemente dos ensinamentos do Buda. O terceiro dos nobres mundos refere-se aos bodhisattvas, os seres em processo de despertar, que praticam como os dois primeiros estados, mas com a motivação de atingir a budeidade e ajudar todos os seres a alcançar a libertação do sofrimento. O quarto desses estados refere-se aos Budas, ou seres despertos, que viram por si mesmos a verdadeira natureza da realidade e cuja atividade é caracterizada por compaixão altruísta. As ações ou causas daqueles nesses quatro nobres mundos podem ser consideradas como destruindo ou negando as ações obscuras e luminosas, porque elas não são atividades egoístas que perpetuam a roleta dos seis reinos inferiores. A sua atividade é transcendente e libertadora. Os quatro reinos superiores são diferentes maneiras de se perceber ou mesmo de se manifestar uma felicidade incondicional que pode ser compartilhada com todos os seres. Ao examinar esses discursos do Buda, pode-se perceber que as verdades e entrelaçamentos do karma e as formas como ele amadurece podem ser bastante complexas. De fato, o Buda listou o funcionamento preciso dos resultados do karma como uma das quatro coisas que poderiam causar loucura e aflição para aqueles que presumissem especular sobre elas sem conhecimento direto. Nas palavras do Buda, há estas quatro questões inconjecturáveis que não devem ser conjecturadas, pois trariam loucura e aflição a quem quer que tentasse conjecturar sobre elas. Quais são estas quatro? A budeidade dos Budas é uma questão inconjecturável, que não deve ser conjecturada, pois traria loucura e aflição a quem quer que a conjecturasse. A experiência da absorção meditativa de uma pessoa em estado meditativo, os resultados precisos do karma, bem como as especulações sobre a origem do mundo, são questões inconjecturáveis, que não devem ser conjecturadas, pois trariam loucura e aflição a quem quer que conjecturasse sobre elas.
Essas são as quatro questões inconjecturáveis que não devem ser conjecturadas, pois trariam loucura e aflição a quem quer que conjecturasse sobre elas. A lei do karma não é simplesmente um sistema de recompensa e punição baseado no princípio do olho por olho, mas um sistema orgânico através do qual as circunstâncias e até mesmo o corpo e a mente dos seres são os frutos das sementes kármicas que eles próprios plantaram e continuam a plantar, à medida em que se deparam com e reagem às causas e condições da vida, momento a momento e vida após vida. Embora os dados das circunstâncias presentes tenham sido, pelo menos parcialmente, determinados por ações passadas, em cada momento os seres têm liberdade de reforçar padrões antigos ou forjar novos, seja para melhor ou para pior. É com essa liberdade de determinar as ações presentes que os seres podem vincular-se mais estreitamente a padrões nocivos de causa e efeito, ou cultivar padrões virtuosos de causa e efeito, ou mesmo tentar libertar-se completamente desses padrões kármicos. O budismo Nichiren ensina que todos esses reinos ou condições de vida fazem parte de nossa vida a cada momento. Cada momento também é um momento de escolha. Podemos ceder ao que chamamos dos três venenos da ganância, do ódio e da ilusão, e criar as causas que eventualmente manifestarão os reinos inferiores. Ou podemos cultivar as 10 boas ações, abstendo-nos de pensamentos, palavras e atos negativos, e, em vez disso, cultivar o amor, a compaixão, a alegria empática e a equanimidade, para manifestar os reinos humanos e celestiais. Ou ainda mais, podemos cultivar os quatro nobres reinos, aprendendo e praticando os ensinamentos do Buda, contemplando a natureza interdependente da realidade, despertando a compaixão por todos os seres e permitindo-nos estar despertas para a verdadeira natureza da realidade, uma natureza caracterizada pela compaixão altruísta. Se desejamos encontrar verdadeiramente a liberdade desse ciclo da roda do tornar-se, devemos abrir nosso coração e refletir sobre o Dharma maravilhoso tanto quanto possível. No budismo Nichiren, fazemos isso entoando em voz alta o título sagrado, que é o Namu Myoho Renge Kyo, todas as manhãs e noites, começando e terminando o dia, invocando e tornando presente para nós a presença do Buda verdadeiro e original, que transmite o Dharma maravilhoso a cada um de nós, a cada momento. Durante o dia, podemos entoar em voz alta ou silenciosamente conforme é apropriado, para afastar nossa mente da negatividade e do sofrimento e direcioná-la ao Dharma maravilhoso. Em cada momento, podemos usar essa prática simples para nos conectarmos com a verdadeira natureza de todas as coisas, que para nós é vida infinita, luz, amor e liberdade. Encerramos, enfim, essa palestra. Nós estamos bastante empolgados para receber as suas dúvidas e seus comentários nos comentários abaixo. Que os méritos dessa fala sobre o Dharma se estendam universalmente a todos, para que nós e todos os seres vivos juntos alcancemos o caminho do Buda. Namu Myoho Renge Kyo.